Imagine ter o controle de uma nação inteira, exércitos à disposição, riquezas incalculáveis, mas, de uma hora para outra, perceber que tudo isso é tão frágil quanto uma teia de aranha diante de uma febre que simplesmente não passa. O cenário muda completamente num piscar de olhos, né? Exatamente. E antes de mais nada, que a paz e uma benção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. Amém. É muito bom estar aqui para mais uma análise. Com certeza. Hoje, a nossa imersão entra num território que desafia bastante a nossa necessidade moderna de controle. A gente vai fazer uma análise profunda do Salmo 39. Um texto riquíssimo, aliás. Muito. A gente está usando a tradução da Nova Almeida atualizada. É um texto de autoria de Davi, mas olha, vai muito além de um simples poema antigo. Vai mesmo. E para guiar a gente hoje, nós temos o suporte das notas de estudo dessa edição e, claro, os insights do comentário bíblico do teólogo Allen P. Ross. Isso. A nossa missão aqui é explorar como um texto que tem milênios de idade lida de uma forma bem crua com o sofrimento prolongado, com a brevidade da vida e com aquela futilidade da obsessão por bens materiais, sabe? É impressionante como essas palavras antigas parecem ter sido escritas especificamente para a nossa sociedade moderna que anda tão exausta. Nossa, total. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, a base que o Ross estabelece para o cenário desse salmo é bem sombria. Davi está enfrentando uma doença prolongada. E não é qualquer resfriado. É algo tão severo que levou ele à beira da morte. Pois é. E, curiosamente, a perseguição externa, sabe, aqueles inimigos físicos que assombravam ele no passado, deram uma trégua. Mas aí que tá o problema. O campo de batalha mudou de lugar. Saiu do lado de fora e foi pro lado de dentro. O tormento físico e a angústia psicológica estão no auge absoluto. Ele tá meio que preso na própria mente. E o instinto humano, quando a gente está preso na própria mente e cercado por pessoas que talvez queiram o nosso mal, costuma ser o de levantar escudos, né? Sem dúvida. A primeira reação é se fechar. O texto mostra que a primeira estratégia do Davi para lidar com essa dor toda não é sair gritando ou pedindo socorro. Ele impõe a si mesmo um silêncio absoluto. Ele decide colocar literalmente uma mordaça na própria boca. Sim, o texto fala isso. Ele faz isso para não pecar com palavras na presença dos ímpios. Ele emudece até mesmo para falar de coisas boas. Mas, peraí. Diga. A nossa cultura, seja corporativa ou até mesmo em alguns círculos religiosos, prega exatamente isso, não acha? O tal do estoicismo. Exato. Sostre calado, manter a compostura, não reclamar em público. Isso é frequentemente visto como, o ápice da maturidade emocional hoje em dia. É verdade. A gente aplaude quem sofre em silêncio. Mas por que o comentário bíblico aponta que essa estratégia falhou tão miseravelmente para ele? O que é fascinante aqui é a análise da mecânica do sofrimento reprimido. O Ross observa que suprimir a vocalização da dor não suprime a dor em si. Faz sentido. Pelo contrário, apenas concentra essa dor. E o texto bíblico ele não poderia ser mais cirúrgico ao descrever esse processo que é quase psicossomático. O que o Davi relata exatamente. Ele relata que, ao forçar esse silêncio, abre aspas, o coração me ardia no peito, fecha aspas, e enquanto ele meditava, um fogo se acendeu. Caramba. Ele tentou isolar o sofrimento para manter uma aparência de controle, de piedade, com muito medo de que, se ele abrisse a boca, acabasse proferindo uma acusação contra Deus na frente dos críticos dele. Entendi. Ele não queria dar munição para os inimigos. Exatamente. Mas o custo dessa repressão foi um colapso interno. Beleza, vamos desvendar isso. É como se a gente estivesse olhando para a engenharia de uma panela de pressão com a válvula entupida. Boa analogia. A gente entende perfeitamente a lógica de fechar a tampa, sabe? A panela está no fogo, a pressão da doença e da vulnerabilidade está lá, aumentando sem parar. E a pessoa pensa, se eu deixar o vapor escapar, meus inimigos vão ver a minha fraqueza e me devorar. Isso. Então o que ela faz? Tranca a válvula. Só que, gente, a termodinâmica das emoções humanas não perdoa. De jeito nenhum. O fogo continua aceso embaixo. O fogo continua. E a pressão que deveria sair em forma de desabafo começa a cozinhar a pessoa por dentro.
até o ponto em que a integridade do metal não aguenta mais e a explosão se torna inevitável. É o que acontece com muita gente. Será que hoje também não fazemos isso? Engolindo nossas angústias para parecer fortes, até o ponto de quase explodir? A gente vê isso o tempo todo. Pessoas engolindo o esgotamento no trabalho, as frustrações, o luto. Tudo para manter uma vitrine de perfeição inabalável. Exato. Até o dia em que o corpo simplesmente desliga ou a mente sofre um colapso total. É uma dinâmica implacável. E a nota de estudo destaca exatamente esse ponto de ruptura. A meditação silenciosa de Davi, em vez de trazer paz, agiu como combustível. Ele ficou remoendo, né? Ele estava remoendo a própria desgraça. Quando o silêncio finalmente se quebra no versículo 4, a força da represa cedendo é assustadora. Mas olha, também é o primeiro passo para a cura real. Então a explosão acaba sendo necessária. Sim, e o grito que escapa da boca dele não é de raiva contra as pessoas ao redor. O que sai é uma constatação existencial profundíssima que redefine toda a perspectiva de vida dele. O vazamento dessa panela de pressão toma a forma de um verdadeiro choque de realidade, então. Totalmente. Ele quebra o silêncio com um pedido bem inusitado a Deus. Ele diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. É um pedido forte. Muito. E a linguagem que ele usa a partir daí é dura. Ele diz que os dias têm, tipo, o comprimento de alguns palmos. Alguns palmos. Uma medida tão pequena. Que o prazo da vida é nada, que todo ser humano é pura vaidade e caminha como uma sombra. Uma sombra que logo desaparece. Sim. E, para coroar, ele diz que as pessoas se inquietam em vão para amontoar tesouros sem saber quem vai ficar com eles. Isso é bem atual. Olha, sendo muito sincero, isso soa deprimente. Soa mesmo. Soa quase niilista, sabe? Como se nada importasse. Se a vida é só a largura de 4 dedos e a gente é um fantasma passando, parece que não tem sentido nenhum. Mas, paradoxalmente, reconhecer que a vida é curta como alguns palmos nos seria a cura perfeita para nossa cultura de acúmulo infinito? Isso levanta uma questão importante sobre a diferença entre niilismo e uma calibração existencial. Como assim, calibração? É que o objetivo do Rosa ao comentar essa passagem não é induzir ninguém ao desespero. Entendi. Na verdade, ilustrar a quebra de uma ilusão. A palavra vaidade aqui, no texto original, denota um sopro, sabe? Um vapor transitório. Algo que você nem consegue segurar. Exato. O salmista contrasta essa fragilidade física inerente a nós com o peso irracional que a gente dá à acumulação de riquezas. Aquele desespero para guardar dinheiro. Sim, o texto basicamente pergunta qual é a lógica de um ser feito de vapor passar as suas poucas horas de existência se matando de ansiedade para estocar pedras e metais pesados. É verdade. Vendo por esse lado, não faz sentido. O niilismo diz que nada tem valor. A sabedoria desse salmo diz que nós estamos atribuindo valor infinito às coisas erradas. Baseados na falsa premissa de que temos tempo infinito para desfrutar delas. Perfeito. Então, o antídoto contra a ganância não é tipo um senso de moralidade superior. É pura e simples matemática. Matemática pura. Se a variável tempo na nossa equação de vida é drasticamente reduzida para apenas alguns palmos, o resultado de todo aquele esforço acumulativo despenca para zero. Vai a zero num instante. E isso nos força a olhar para o espelho da nossa própria cultura hiperprodutiva. Totalmente. Quem nos ouve agora provavelmente conhece bem essa engrenagem. Trabalhar até a exaustão física e mental. Sim, sacrificar a saúde, o convívio com quem se ama, tudo para amontoar patrimônio. E, de repente, um diagnóstico médico de uma doença prolongada, igualzinho ao que o Davi estava enfrentando. um baque. Esse diagnóstico rasga o extrato bancário no meio e mostra que nenhum daqueles números na conta compra 1 centímetro a mais de ar para os pulmões. Exato. O patrimônio oferece uma armadura de papel no fim das contas. É frágil. Muito. A Bíblia de Estudo anota que o autor ora para internalizar essa brevidade, justamente para se proteger do desperdício de vida. Nossa, isso é forte. Se proteger do desperdício. E o que seria esse desperdício? Olha, o desperdício não é não trabalhar.
O desperdício é o tumulto emocional e a inquietação contínua por coisas que são passageiras. A ansiedade pelo que não dura. Isso. Quando a doença tirou a força física do Davi e os tesouros do palácio não puderam dar a ele nem um minuto de alívio para a dor ardente no peito, a arrogância da autossuficiência humana simplesmente desmoronou. E é exatamente nesse desmoronamento que a gente encontra o ponto de virada do texto. A luz no fim do túnel. Porque se a vida é essa neblina rápida, se o dinheiro não serve de âncora quando o chão desaparece debaixo dos nossos pés, o que sobra? O texto não deixa o leitor no vazio. Graças a Deus, né? Davi faz uma transição brutal no versículo 7 e declara: "E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança." Uma mudança de foco completa. Ele tira o foco dos palmos curtos e das riquezas estéreis e aponta para a eternidade divina. Mas ele não faz isso levianamente. Não, ele atrela essa esperança a um reconhecimento doloroso. Ele pede para ser livre de suas iniquidades, admitindo que as aflições pelas quais ele passa estão ligadas aos seus pecados. Ele reconhece a disciplina divina. Como isso se conecta na análise? Se conectarmos isso com o panorama geral da teologia que o Ross explora, fica bem claro que o Davi entende a relação intrínseca entre as suas próprias falhas e as aflições presentes. Ele não está culpando o acaso, então. De jeito nenhum. Ele não se faz de vítima do universo. Ele se lança inteiramente à misericórdia de Deus, sabendo que a correção faz parte do relacionamento com o divino. Para que a jornada dele possa voltar a ter alegria, né? Isso mesmo. E para ilustrar como essa disciplina atua sobre o orgulho humano, o Salmo recorre a uma metáfora que, na minha visão, é uma das mais perturbadoras e precisas de toda a literatura antiga. Qual é? Ele diz que quando Deus corrige alguém por causa do pecado, ele destrói o que a pessoa tem de mais precioso, como traça. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. É uma imagem muito forte. Muito forte, porque quando a gente pensa em correção divina, em julgamento, ou desastres que abalam as nossas estruturas, o que vem à mente são imagens bem cinematográficas, sabe? É um raio caindo. Exato, um raio partindo uma árvore no meio, um terremoto derrubando um prédio inteiro, um tsunami varrendo a costa. Coisas barulhentas e grandiosas. A gente constrói fortalezas inteiras e faz seguros caríssimos contra essas grandes catástrofes visíveis. Mas a traça... A traça é diferente. A traça é um predador que não faz barulho nenhum. Ela atua lá na escuridão do guarda-roupa mais protegido da casa. Comendo silenciosamente. O luxo e a segurança que aquela roupa cara proporciona são devorados fio a fio, sem ninguém perceber. Quando a pessoa finalmente decide vestir a sua autossuficiência para se exibir por aí, percebe que o tecido está todo podre e se desfaz nas mãos. Essa sua leitura captura perfeitamente o cerne do comentário do Ross. A disciplina, frequentemente, não é um evento grandioso e explosivo. É algo silencioso. É a desintegração lenta, contínua e inevitável de tudo aquilo em que a gente coloca a nossa confiança no lugar de Deus. Que baita reflexão. Pode ser a perda gradual de influência no trabalho, a corrosão do seu status social, ou até a lentidão de uma doença prolongada que vai minando suas forças. E como é difícil para o ser humano moderno aceitar a correção, né? É dificílimo. A gente detesta qualquer ideia de correção. O homem moderno enxerga a disciplina apenas como crueldade. Nós demandamos conforto ininterrupto. O tempo todo. Mas o salmista enxerga bem além. Ele entende essa disciplina como um redirecionamento necessário para a verdadeira esperança. Ele percebe que a ação devoradora dessa traça sobre as riquezas materiais não é o fim do mundo, mas sim uma intervenção para salvar a alma da ilusão de que é imortal e independente. É a destruição da nossa falsa âncora. Para que sejamos obrigados a agarrar a âncora verdadeira, né? Precisamente. E isso prepara a gente para a oração final do Davi, nos versículos 12 e 13, que é um apelo extremamente comovente de quem finalmente aceitou o seu lugar no universo. Como ele conclui essa oração? Ele implora que Deus escute o choro dele e justifique esse pedido se identificando de uma maneira muito peculiar. Ele diz: "Sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos meus pais o foram." Ele abre mão daquela ideia de ser dono do mundo. Sim.
A Bíblia de Estudo ressalta o peso teológico dessa admissão. Reconhecer-se como forasteiro e peregrino tira dos ombros do ser humano a pressão esmagadora de ter que construir um paraíso eterno na Terra. Até porque não tem como, né? Não tem. Ele percebe que a residência dele aqui é temporária. E essa humildade que foi adquirida pelo fogo da provação e por aquele silêncio rompido que a gente falou, culmina no último pedido do Salmo. E qual é esse último pedido? É uma frase bem curiosa. Ele clama, desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Pera. Então, o que tudo isso significa? É um aparente paradoxo. Totalmente. Porque parando para analisar a construção dessa frase sem o contexto, parece um tiro no próprio pé, sabe? Parece mesmo. O cara tá no fundo do poço, sofrendo, dores terríveis, chorando, com a vida escorrendo pelas mãos, e o pedido final que ele faz para a única fonte de esperança que sobrou é: desvia de mim o olhar. Soa muito estranho. A lógica comum dita exatamente o oposto. Quando a gente passa por sofrimentos intensos, nós imploramos por atenção. Queremos ser vistos e abraçados. Queremos que alguém olhe para a nossa ferida. Pedir para que Deus vire o rosto não soa como um pedido de abandono no momento de maior necessidade? Essa contradição aparente é genial. E as notas de rodapé esclarecem magistralmente essa nuance do hebraico e do contexto literário todo. Ai, que alívio! Me explica. O salmista não está, de forma alguma, pedindo que Deus retire a sua presença cuidadosa ou que abandone ele no escuro. Ufa! O olhar mencionado aqui é o que foi estabelecido nos versículos anteriores. É o olhar minucioso do juiz, o escrutínio implacável da disciplina divina que consome a força do homem. Lembra da traça? Ah, o olhar que ele quer longe não é o olhar de um pai amoroso. É o olhar de um auditor examinando cada falha e aplicando a pena. Perfeito. O Rossi explica que a oração final é, na verdade, um pedido de trégua. É como se o salmista dissesse: Senhor, suspenda a vara da correção, desvie de mim o seu olhar de ira disciplinar. Ele está pedindo fôlego. Fôlego. Ele clama para que Deus não o trate mais com o peso do açoite, mas que ele possa experimentar o favor divino para poder tomar alento. Ter um respiro, né? Um pouco de paz, um pouco de alegria na reta final da sua breve peregrinação na terra. Essa franqueza toda demonstra que a dor prolongada não destruiu a fé de Davi. Ela não destruiu, ela queimou as impurezas dessa fé. Exatamente. Ele deixou de tentar controlar o ambiente com aquele silêncio arrogante e passou a depender inteiramente da misericórdia para os poucos palmos de vida que restavam. É uma trajetória incrível. Começa lá na repressão sufocante, passa pela constatação matemática de que a vida é um sopro e o acúmulo material é inútil, Sofre a desconstrução silenciosa da traça. e termina num suspiro de rendição nas mãos da graça. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que transcende essas páginas do texto antigo e aterrissa direto na nossa rotina. Um pensamento provocativo para levar para a semana. Com certeza. Existe um conceito na filosofia e na psicologia moderna chamado memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. A gente foge disso o tempo todo. Nossa cultura evita a morte a todo custo, tratando como o fracasso final. Mas o Salmo 39 mostra que encarar o nosso fim e a soma dos nossos dias não é uma receita para a depressão. Pelo contrário, liberta. Na verdade, pode ser a ferramenta definitiva para o alívio da nossa ansiedade crônica. Se a nossa vida realmente se mede em palmos e se os nossos tesouros mais guardados são apenas banquete para as traças do tempo, nós estamos absolutamente livres. Livre de ter que provar o nosso valor através do consumo. Livres da pressão de construir impérios indestrutíveis. Livres da necessidade de engolir a dor para manter as aparências. Isso. Se nós somos apenas forasteiros com uma bagagem bem leve, de que forma isso muda a primeiríssima decisão que tomaremos amanhã de manhã? Onde, de fato, vale a pena investir nosso tempo e a nossa energia emocional hoje? Ficas a provocação para ecoar a mente de quem nos ouve. Para recalibrar as prioridades. Muito obrigada a quem acompanhou mais esta imersão conosco. Foi um mergulho profundo. Até a próxima. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.